Agora nós vamos começar a estudar a parte de metodologia de projeto. E tudo que a gente estiver desenvolvendo aqui, ou já tiver sido desenvolvido, vai estar dentro da parte de metodologia de projeto, que depois eu vou estar encaixando aqui no nosso drive de estabilidade e controle. Tem alguns pontos bem importantes que a gente tem que estar comentando aqui. Deixa eu achar aqui estabilidade e controle. Então eu vou estar colocando aqui em bases ou introdução de estabilidade e controle. Vou estar colocando aqui as aulas de metodologia de projeto. E é muito importante que você tenha em mente o que está aqui nesses fluxogramas que eu fiz no Miro, para que você não se perca, saiba exatamente para onde ir durante o projeto. Deixa ele carregar aqui. Então tem alguns guias aqui de reunião. Não vou estar comentando eles aqui nesse momento, mas eu vou comentar esse primeiro aqui. São dois que tem esse mesmo arquivo. E o que a gente vai começar a fazer aqui agora é identificar qual que é o contexto de estabilidade dentro do projeto. Estabilidade e controle está bem aqui. E é uma área que está recebendo entradas de desempenho a partir dessas atividades aqui que eles têm que fazer. E aerodinâmica. Deixa eu ajeitar. E aerodinâmica. Já devia estar certo. Então a gente precisa dessas duas áreas aqui para poder começar a trabalhar. Na verdade, a aerodinâmica é mais fundamental. A gente pode estar estimando variáveis de desempenho e pode estar trabalhando aqui com essas velocidades que são necessárias. Mas com a aerodinâmica a gente já pode começar a trabalhar. E a gente também recebe um layout inicial da aeronave sem medidas, que é o chamado croquis. Você consegue visualizar a aeronave com um croquis, um formato sem cores, geralmente é cinza. E com ele você vai estar estimando medidas importantes para suas análises, principalmente laterodirecionais e dimensionamento profundor, que requerem essas medidas. E também temos o regulamento, que é muito importante, porque é ele quem te dá algumas restrições, requisitos. Por exemplo, uma restrição ao MTOL. Poderia haver algum outro requisito para estabilidade e controle, mas não tem. Tem mais para aerodinâmica, como por exemplo envergadura de asa. O regulamento vem e limita aqui. Vamos fazer uma ligação para que você consiga ver que aqui do regulamento para aerodinâmica a gente pode ter envergadura. Vamos trazer aqui envergadura da asa. Então daqui do regulamento a gente pode estar recebendo aqui. Só de aerodinâmica pode estar recebendo essa entrada. Envergadura da asa. Deixar assim por enquanto. Para exemplificar, do regulamento também pode vir aqui para desempenho tração estática máxima, como foi 2019 e 2018. Então é muito importante aqui você também ter essa ideia. Não estou conseguindo mover aqui a setinha. Deixa assim, depois eu arrumo. Então quando entra aqui em estabilidade de controle, velocidades, aqui a gente recebe fundamentalmente a asa, geometria asa, coeficientes, geometria da asa, coeficientes e derivadas. A gente já pode começar a trabalhar. E inicialmente são feitas estimativas, que a gente não vai trabalhar aqui hoje, porque essas estimativas aqui são de massa mínima e velocidade. Para a gente estar estimando isso daqui, não
não é tão fundamental quanto que a gente vai ver antes, que vai ser a seleção do aerofólio da empenagem. Aqui, vamos começar aqui pelo meio, que é o mais fundamental, o mais necessário, para a gente poder estar se enrolando e iniciando o projeto de estabilidade e controle. Para a gente começar aqui em empenagem, vou tirar daqui desse maior. Existem pontos anteriores a essa seleção de aerofólio, que são revisão de requisitos, revisão do projeto no ano anterior, que são importantes para poder estar fundamentando o teu projeto desse ano. A gente vai ver esses pontos depois também. O mais fundamental, como se você estivesse iniciando agora estabilidade e controle, e não tivesse nada para ver em relação ao ano anterior, nós viríamos a seleção do aerofólio. E selecionar o aerofólio requer primeiro uma decisão. Essa decisão vem aqui da seleção no aerofólio de penagem, beleza. E nós temos algumas opções. Quando a gente for fazer essa escolha, essa decisão, a gente vai ter que decidir entre uma placa plana, um aerofólio assimétrico invertido e um simétrico. Então lá de aerodinâmica você já tem que estar em alguma base ali por parte do Miranda, e é o que eu recomendo, tá lendo a parte de aerodinâmica ali do Miranda, não completa, mas apenas aquilo que foi fundamental para você poder distinguir a placa plana de um aerofólio simétrico de um aerofólio simétrico. Então, o assimétrico geralmente é usado na asa e o simétrico é usado na empenagem. E uma placa plana também pode ser utilizada na empenagem. Desde 2017 vem sendo usado o Epler 169 até 2021. E o motivo é que ele possui a maior derivada CL por alfa dentre os simétricos usados no aerodesign. Isso significa que ele vai gerar mais sustentação para menores alfa. Vamos visualizar um pouco melhor isso daqui. Talvez você não tenha conseguido pegar a ideia quando você estivesse estudando ali a parte de aerodinâmica, mas para a gente poder mostrar que você consiga acompanhar esse pensamento. É muito importante ali em estabilidade e controle você ter uma noção de quanta sustentação você está gerando com a tua superfície horizontal. Eu estou falando ali de aerofólio da empenagem, então eu estou falando tanto de estabilizador horizontal quanto o vertical. Então vamos ver, até aqui. Então, o que eu falei? Que o Epler 169 é escolhido por apresentar a derivada CL por alfa maior dentre os aerofólios simétricos. E geralmente é o que você utiliza ali na empenagem, é o simétrico. Quer utilizar um assimétrico invertido? Pode utilizar, mas talvez você tenha que estar revendo as equações e eu não fiz isso ainda. Você também tem que fazer ponderações em relação ao arrasto, como é que vai ser essa questão do arrasto, como é que vai ser a questão do stall. Então você pode sim reduzir a área, mas você tem que ter um estudo um pouco mais aprofundado ali para tomar uma decisão boa inicialmente e realizar os devidos testes. O que significa maior curva CL por alfa? Significa o seguinte, temos aqui a nossa curva CL por alfa, então o ângulo de ataque vai aumentando, naturalmente o CL vai aumentar até um ponto que ele atinge o stall, e a partir do momento que ocorre o stall, todo o fluxo se torna turbulento e a sustentação começa a cair. Toda sustentação é virada em arrasto. Então essa curva tem um comportamento, esse comportamento é descrito pelo A0, no caso é o CL alfa, que está descrevendo o comportamento dessa curva. Nesse caso, você precisa de dois pontos para descrever o comportamento dessa curva. Você precisa da derivada, A0. Então, y final menos y inicial, dividido por x final menos x inicial, vai ser igual a m, ou A0. E a gente sempre precisa de um valor inicial. Geralmente, a gente coloca ou o CL, quando o alfa é igual a zero. Então, o CL, quando o alfa for igual a zero, vamos percorrer x até a esquerda, chegamos em zero. Queremos o CL para alfa igual a zero, esse valor. Ou podemos usar o alfa quando o CL é igual a zero. Quando o CL for igual a zero, vamos descer aqui o CL. Desce, 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 desce. Batemos aqui o eixo x.
início do y positivo, fomos aqui para a esquerda e identificamos o alfa com CL igual a 0. Temos esses dois pontos iniciais que permitem estar descrevendo o comportamento da curva. Para deixa eu ver aqui se a gente tem. A gente está vendo aqui, é muito importante você compreender essa parte aqui, fazer essa leitura. Essa questão da derivada, ele vai comentar em relação ao momento. Também as outras curvas. Mas aqui a gente não vai ter uma outra curva. Mas eu vou printar aqui. Então aqui é uma curva característica de um aerofólio. Vou passar para o pente. Essa curva é característica de um aerofólio assimétrico. A curva característica de um simétrico é cruzando o EX. Vamos fazer isso aqui é uma aproximação. Tá? Naturalmente, a curva não é linear dessa forma. Deixa eu dar um zoom. Só consigo dar zoom para números inteiros e grandes. Deixa eu ver se... Não, só dá para 55%. Tá, vai ficar meio ruim aqui, porque parece que ele não deixa eu colocar um intermediário entre 50 e 100. Geralmente a curva do... Geralmente não. O aerofólio simétrico vai ter esse comportamento aqui. Ele vai cruzar x e o y00, a origem. Ele tem um comportamento que é previsível e idêntico para ângulos de ataque positivos e negativos. O assimétrico já vai ter esse deslocamento da curva para cima. Aqui vai estar deslocado. Então o CL quando o alfa igual a 0 não vai ser 0. O alfa para CL igual a 0 não vai ser 0. Ele vai ter um valor negativo. Enquanto no simétrico a gente vai ter ele igual a 0. E o que a gente precisa avaliar aqui no aerofólio? A gente precisa gerar mais sustentação. Esse é o nosso objetivo ali na empenagem. Gerar mais sustentação. E o que significa gerar mais sustentação na empenagem? Significa que a nossa curva vai ter que ser mais inclinada. Quanto mais inclinada ela for, maior vai ser a derivada CL por alfa dela. Vai estar se inclinando cada vez mais. Então o A0 delas vai se tornando cada vez maior. Elas são mais capazes de gerarem ângulos de sustentação para menores valores de alfa. Então vamos ter CLs mais elevados para essa curva aqui em azul. Nosso objetivo é maximizar CL por alfa na seleção de um aerofólio simétrico. E o que a gente vai ver? Justamente como é que a gente analisa o aerofólio, extrai a CL por alfa dela, quantifica isso. A gente vai ver, é só um valor, e a gente vai ver quem tiver o mesmo valor vai ser o aerofólio escolhido para estar na empenagem. E até hoje é o Epler 169. Então vamos fechar aqui e aí a gente já dá continuidade.